Trump congela fundos para Harvard. Talvez vocês tenham visto nas manchetes, agora a gente se aprofunda nesse segmento a respeito do que ocorre entre Trump e as universidades. Ele tem uma disputa que não é de agora e vem se intensificando durante a campanha eleitoral. A gente começa vendo essas imagens que são divulgadas, compiladas então pela emissora CBS de abril de 2024. Final de abril, início de maio de 2024. São imagens das universidades nos Estados Unidos. Vocês veem multidões se reunindo fora, essa é da Fordham, mas isso é de camp por todos os Estados Unidos. As imagens são da CBS, como eu disse, e vocês veem a tarja no topo da tela mudando o nome das cidades. Nova York, Los Angeles, acampamentos, e alguns deles violentos, como esse que você vê agora de Los Angeles, isso em 2024. Foram manifestações que ocorreram em grandes números após o 7 de outubro de 2023, quando houve o massacre do Hamas em Israel. E são muitos desses protestos pró-Palestina. Nos Estados Unidos, nas universidades americanas, muitos deles imensos, alguns relataram que estudantes judeus sentiam um ambiente hostil nos campi universitários. E isso aconteceu principalmente logo após o 7 de outubro de 2023, o finalzinho do ano de 2023 e no primeiro semestre de 2024, conforme ampliava-se também a ofensiva israelense em Gaza. São imagens que chamaram a atenção do mundo naquela época. Esse tipo de movimento ocorria junto, claro, com a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. E já naquela época ele fazia críticas e falava sobre qual seria a abordagem dele quanto às universidades, por essas e outras questões que ele percebia como não sendo ideais. A nossa apuração, eu pedi que a minha equipe separasse aqui um pedaço de um vídeo dele na campanha em 2024. Veja só o que ele dizia, a gente traz a tradução simultânea a respeito desse assunto. Vamos lá, temos então Donald Trump. Vamos lá. Isso é o que eu vou fazer para derrotar o antissemitismo. O meu governo vai informar todos os presidentes universitários que se você não cortar propaganda antissemita nas universidades, você vai perder os fundos federais. Isso é importante. Ele é muito aplaudido no vídeo. É isso, não precisa fazer muito depois disso. Quando fizer isso, vai ver milagres. Nós não iremos subsidiar a criação de simpatizantes do terrorismo. E certamente não vamos fazer isso em solo americano. Eu vou informar todas as instituições educacionais de que, se permitirem violência, ameaças ou assédio contra judeus, essas escolas vão ser responsabilizadas por violações de direitos civis. Judeus americanos precisam ter proteção igual sob a lei e eles vão recebê-la. Ao mesmo tempo, o meu governo vai rapidamente restaurar segurança para pessoas judias e estudantes judeus. Muito bem, a gente viu então Trump ao longo da campanha. Não é de hoje que há essa disputa, e no centro da disputa, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, a Universidade de Harvard, em Massachusetts. Agora, ela está de volta no epicentro da questão e chega a um novo patamar. Hoje, o governo anunciou o congelamento de mais de 2 bilhões, com B de bola, de subsídios e 60 milhões de dólares em contratos com a universidade. Isso veio poucas horas depois de o presidente de Harvard, Alan Garber, declarar que a instituição não iria ceder a exigências do governo federal. Vamos entender agora, então, do que se trata essa disputa no caso de Harvard e que vem no entremeio de todo esse contexto que a gente agora discute. O que vocês veem ao meu lado é uma carta enviada pelo governo Trump, então, a Harvard. Certo? Na sexta-feira, essa carta foi enviada. Já houve outra no dia 3 de abril também, quanto à questão de antissemitismo. Ela exige uma série de questões: admissões e contratações com base no mérito, expulsão de manifestantes violentos anti-Israel, o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão. A resposta do presidente de Harvard foi que essas exigências violam direitos constitucionais da universidade e ultrapassam os limites legais do governo, segundo uma provisão nos Estados Unidos chamada de Título 6. Título 6, que proíbe discriminação com base em raça, cor ou origem nacional. De forma curiosa,
jurisprudências da Suprema Corte com o mesmo tom são o que Trump usa para fazer essas exigências e o que a Casa Branca tem pedido across the board para instituições educacionais e todas aquelas que recebem fundos do governo federal. Fim de programas de diversidade, equidade e inclusão, que contratam sem ser por base no mérito, etc. A gente tem mais detalhes da resposta que vem de Harvard. Uma das respostas é a que vocês veem ao lado, a que foi enviada diretamente ao governo. Isso é a parte final da carta que diz que Harvard permanece aberta ao diálogo sobre o que a universidade fez e planeja fazer para melhorar a experiência de todos os membros da comunidade, mas Harvard não está preparada para concordar com exigências que vão além da autoridade legal dessa ou de qualquer outra administração. Os advogados, então, assinam. Essa foi a carta de resposta à Casa Branca, mas teve uma outra, na qual o diretor, então, falava à comunidade acadêmica. Ele disse o seguinte nessa carta à comunidade: a universidade não vai abrir mão de sua independência nem de seus direitos constitucionais. Nenhum governo de qualquer partido deve determinar o que universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir ou quais áreas podem estudar. A coisa foi escalando e Trump publicou isso ainda hoje mais cedo nas suas redes sociais. Isso é o Truth Social, onde ele disse: talvez a Harvard devesse perder sua isenção fiscal e ser tributada como uma entidade política se continuar promovendo apoio a causas políticas, ideológicas e inspiradas por terrorismo. O status de isenção fiscal depende totalmente de atuar no interesse público. Bem, Trump, claro, é uma figura que divide opiniões, mas ele falou disso na campanha e, de fato, está ocorrendo. Mas não é só com Harvard. Se ele disse isso na campanha de universidades em geral, a gente tem o gráfico ao lado que ajuda a gente a entender isso como parte de um contexto mais amplo, onde o que ele falou está de fato sendo implementado naquele contexto. Os protestos que houve pró-Palestina nos campi universitários e as promessas durante a campanha. O gráfico ao lado é compilado pela Associated Press e ele mostra 7 universidades nas quais casos similares ocorreram e nas quais houve cortes de fundos. A primeira prateleira, esse gráfico maior, é o de Harvard, com 2,26 bilhões congelados. Mas vocês percebem que os números para as outras universidades também não são, de forma alguma, pequenos. E vale para uma série de universidades. A gente pode destacar aqui, por exemplo, Columbia foi uma com polêmicas imensas que houve. A gente tem ainda Pensilvânia, Brown, Cornell e Princeton, em destaque. 6 dessas universidades são da Ivy League, que é então a liga das principais universidades, as mais prestigiadas, não só dos Estados Unidos, mas provavelmente do mundo. A carta enviada a Harvard é semelhante à que levou a Universidade de Columbia a adotar mudanças diante da ameaça de cortes bilionários. Então, enquanto houve cortes para algumas, muitas cederam e tomaram uma direção mais alinhada à Casa Branca. E vale a pena acrescentar que, nesse contexto, a gente tem ainda disputas na justiça a respeito desse assunto. Claro, se o governo Trump enfrenta em muitas outras áreas, como foi com os cortes na USAID ou as deportações disputas no judiciário, com o caso das universidades não é diferente. Na sexta-feira, a Associação Americana de Professores Universitários entrou com uma ação judicial contra os cortes. Esses que vocês veem ao lado, então, nesse gráfico. Segundo os autores, o governo não seguiu os trâmites exigidos pelo Título 6, a provisão legal que a gente citou, como notificar previamente a universidade e mesmo o Congresso dos Estados Unidos. Harvard tem um caso diferente. É não só a universidade mais antiga dos Estados Unidos, como a mais rica. E se isso se arrastar e tiver vastos custos para a universidade, ela é uma das que está melhor posicionadas para lutar essa batalha no judiciário por mais tempo. O fundo patrimonial é de mais de 50 bilhões de dólares e é considerada, como a gente dizia então, a instituição mais preparada para resistir a isso na justiça e para seguir nessa disputa. Nesse contexto, o governo Trump tem anunciado que vai investigar e até deportar estudantes estrangeiros envolvidos em protestos anti-Israel, o que pode afetar diversas instituições de ensino superior. A decisão de Harvard de desafiar é um assunto polêmico na política americana. Aqui a gente busca evitar militância político-partidária e fazer o nosso melhor para te informar para que você forme a própria opinião. Para substanciar isso, portanto, a gente vai tentar evitar aqui opiniões e ir para as opiniões não nossas, mas de terceiros e de como esse debate está se desdobrando na política americana. A gente passa agora cobrindo as reações de uma série de autoridades nos Estados Unidos. A gente começa por Elise Stefanik, que nós devemos ter então aqui na nossa apuração. Aí está então a publicação dela no Twitter, no X, melhor dizendo, antigo Twitter. Elise Stefanik.
Ela que era congressista do norte de Nova York, apesar da cidade de Nova York ser sim um bolsão mais democrata, mais à esquerda, ela é do chamado Upstate, o norte do grande estado de Nova York, que é sim um bolsão republicano. E ela é uma firme aliada de Donald Trump, já o era no Congresso, e foi nomeada para ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Portanto, claro, a pauta de Israel também ganha uma relevância maior vindo da boca dela. Ela acusou Harvard de tolerar antissemitismo no campus e de ter perdido seu padrão de excelência acadêmica. Vale acrescentar que ela tem até o chamado, para usar um termo aí mais politizado, lugar de fala, como o pessoal jovem aí fala. Ela é ex-aluna de Harvard, também estudou na instituição e apoiou a sugestão de Trump de reverter o benefício fiscal. Ela disse: o presidente Donald Trump está absolutamente certo, a isenção fiscal de Harvard deve ser discutida. Quando a universidade abandona seu dever de promover a verdade e a segurança, perde esse privilégio. É a hora de responsabilizá-la. Por outro lado, a gente tem a fala da governadora do estado de Massachusetts, que é onde fica Harvard que fica então em Cambridge, Massachusetts, disse o seguinte: ela, que é uma democrata, publicou essa declaração oficial que vocês estão vendo ao meu lado, parabenizando a universidade. Ela disse que as exigências do governo eram uma tentativa de intimidação. Então, publicou nas redes e veio essa declaração dela, aí, oficial, timbrada, declaração, então, de Healey. Maura Healey, a governadora. O ex-presidente Barack Obama também se manifestou, ele elogiou a postura de Harvard, temos aqui Obama, ele elogiou a postura de Harvard, ele fez doutorado pela Escola de Direito de Harvard, o Obama, lembrando também, e foi o primeiro negro a presidir a tradicional publicação Harvard Law Review, revista então de direito da universidade. Harvard enfrenta uma investigação sobre antissemitismo no campus desde lá de outubro de 2023, como cenas, assim como as que a gente mostrou no início desse segmento, ocorreram, e depois, claro, do terrível massacre de 7 de outubro pelo Hamas em Israel. O governo Biden chegou a ser criticado por ter uma postura mais branda com universidades e não ter responsabilizado elas por esse aumento de casos nos protestos nos campi universitários. Agora, as medidas de Trump também ficam em debate até que ponto elas violam ou não a liberdade acadêmica. Claro, a intenção é benemérita de combater o antissemitismo nos campi universitários se alunos judeus se sentiram de fato intimidados. Existe um debate pertinente sobre a liberdade das universidades. Fica aí a repercussão na mídia americana.